É importante você deixar pro vídeo mesmo os 5 minutos todos, né? Entende ou não? Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Estamos aqui de volta no nosso estúdio da Mix TV e bom demais estar com vocês. Nosso último programa a gente falou a respeito das obrigações da pandemia, enfim, aquilo que os varejistas tinham que necessariamente fazer, sob risco de ter algum tipo de punição administrativa, enfim. E hoje a gente está aqui para falar sobre as obrigações, enfim, sobre os procedimentos que os varejistas têm que tomar, na verdade todos os contribuintes, do Estado de São Paulo principalmente, quando um produto entra no regime de substituição tributária ou sai do regime de substituição tributária. Toda vez que isso acontece, e não é tão raro assim, direto tem produto entrando, produto saindo, toda vez que isso acontece, os contribuintes precisam tomar algumas medidas, eles precisam declarar para o fisco, eles podem tomar alguns créditos, enfim. E hoje a gente vai falar a respeito disso. E quando a gente decidiu fazer isso não foi à toa, né? Eu quero hoje receber aqui com a gente a Renata Pessoa. Renata, seja muito bem-vinda. Renata faz parte da nossa equipe, ela é gestora da área fiscal e trabalha com a equipe de legislação, é a pessoa indicada para dividir um pouquinho com a gente aqui. E seja bem-vinda, Renata. Vamos lá. O que é que você tem para hoje? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui para entender a nossa complexa tributação, né? Já que o assunto hoje são as dinâmicas, né, as mudanças que a portaria CAT 28 trouxe para a gente, o interessante é que isso veio junto com a alteração que a gente teve para os vinhos, né? Aqui no estado de São Paulo, os vinhos saíram do regime de substituição tributária no dia 1º de fevereiro. Com isso, a gente fez uma publicação no nosso site, né? E lá teve o Rafael que comentou no dia 3 de março, ele fez a seguinte pergunta, olha que interessante. Já saiu alguma publicação de como devemos tomar esse crédito? Na época, nós respondemos, no dia 18 de março, para o Rafael, falando sobre a portaria CAT 26 de 2015, que era a que a gente tinha na época. No dia 20 de março, o governo do estado de São Paulo soltou uma portaria que é a CAT 28. Só para te derrubar, né? Você responde num dia, 2 dias depois ele muda a regra. Legal. Exato. Então, essa portaria nova, ela trouxe as dinâmicas, né? A regra geral do que fazer para tomar esse crédito. Legal. Acho bacana a gente falar sobre essa portaria. Ela traz uma mudança do jogo, né? Ela muda o jogo. Até aqui, a gente vinha com uma legislação que era casuística, né? Então, a cada situação de entrou produto, saiu produto da ST, vinha uma portaria e falava como você vai fazer para reportar isso, como você vai fazer para tomar os créditos decorrentes disso, enfim. E eu acho que até vale um pouco a pena eu passar o conceito para o pessoal que está assistindo a gente. Talvez nem todo mundo entenda o porquê tem crédito, o porquê não tem crédito. Acho que vale a pena... Vamos voltar a fita um pouquinho e deixar isso claro? Vamos lá. O regime de ST, regime de substituição tributária, ele pressupõe que alguém, no começo da cadeia produtiva, vai pagar o imposto por todo mundo, né? Vai pagar o imposto até chegar, prevendo como vai ser a venda até o consumidor final. Então, a indústria, ela vende por 1.000, o distribuidor vai vender por 1.300, o varejo vai vender por 1.600, que é por quanto o consumidor final vai pagar. Então, a indústria paga sobre R$1.000, o distribuidor, quando for comprar da indústria, vai pagar o ICMS já sobre os 1.600, quer dizer que ele
aqueles R$ 600 que foram adicionados presumidamente, né? O governo presume que vai ser R$ 600 adicionados até o final da cadeia e cobra o ICMS. Quem recebe, quem coleta essa informação, essa quantia é a própria indústria, ela recebe esse dinheiro e ela então, na nota fiscal, vai o valor da mercadoria, R$ 1.000, mais o valor do ICMS retido, que seria os 18% desses R$ 600, ou 25% ou 12%, a alíquota daquele produto, vezes essa base de cálculo que foi adicionada, e ela é adicionada baseada numa estimativa, né, seja por um percentual, seja por um valor fixo, né, que seria a pauta, né, ou é um valor fixo ou é um valor em percentual. E aí, quando o supermercado compra a mercadoria, ele já está pagando o valor da mercadoria mais o ICMS, não só o ICMS de quem vendeu para ele, mas o ICMS da venda dele, né? Na compra ele já está pagando por tudo isso. Aí você imagina, no meio do caminho ele está cheio de estoque de uma mercadoria, vem o fisco e muda o jogo. E ele diz assim, daqui para frente, esses produtos saem do regime de substituição tributária. Bom, o abacaxi foi parar na mão do empresário. Ele tinha pago pelo valor do produto, botou o produto dentro de casa, pagou junto do valor do produto o imposto até o final da cadeia, e agora o governo diz assim, quando você for vender a partir de amanhã, você tem que pagar o ICMS normalzinho de 18%, 25% ou 12%, enfim, o que for. Você vai pagar o ICMS de novo, você já pagou pela cadeia toda e vai pagar por ele de novo. Bom, para que o empresário não fique com esse problema, né, de ter que pagar duas vezes, é que o fisco, então, sempre que tem essa situação, ele dá um jeitinho, né? Então, você já estava habituado a isso, ele dá um jeitinho de, a cada vez que isso acontece, ele soltava alguma portaria explicando como o contribuinte ia fazer. A grande mudança de jogo aqui é que, a partir de agora, não existe mais esse casuísmo, né? Não é mais a cada mudança, a cada saída, eu preciso esperar uma regra. Senão acontece igual o Rafael te perguntou, né? Exato. Ele ficou ali, bom, e agora, o que eu faço? Já saiu a regra dos vinhos? Eles demoraram um pouquinho para soltar, né? Eles foram soltar quase Primeiro eles excluíram, depois. né? Exato. Eles excluíram e se silenciaram sobre os efeitos daquilo, né? Exato. Eles excluíram o vinho da substituição tributária e se silenciaram. Lá no dia 20 de março, né? Quase 2 meses depois que já estava em vigor, eles foram explicar. Que eles foram se explicar. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram a portaria CAT 28, né? Dizendo, orientando os contribuintes dando orientação de como fazer. De como ele deveria fazer o levantamento do estoque, o que ele precisa de apresentar, como que tem que ser enviado. Então, assim, ficou bem mais tranquilo porque agora nós temos uma informação unificada. Então, caso venha novos decretos, novas portarias ou alguma entrada ou saída de produto da substituição, a gente já sabe como proceder, porque essa portaria simplificou para a gente, né? Legal. Então, acho que vale a pena a gente deixar claro para quem está ouvindo a gente que essa portaria é fruto de uma mudança do jogo. Se antes eu tinha que depender de uma regra nova a cada evento de entrada ou saída de produto da ST, agora eu tenho uma regra geral. Exatamente. Eu tenho uma regra geral. Então, próxima vez que isso acontecer, o Rafael já tem um lugar para pesquisar, que é a portaria 28, que ela é a regra geral. No entanto, isso não afasta uma regra específica. Exato. Então, caso o fisco queira, ele pode prever para uma determinada situação uma regra diferente da portaria 28, que vai valer só para aquele produto que ele tiver sujeitando essa exceção. Mas a regra geral foi estabelecida e isso é uma mudança, não tinha antes e agora tem. Legal. Acho que vale a pena também falar sobre por que eles fizeram isso, né? Por que o fisco mudou o jogo em relação à regra desses procedimentos de um produto que entra ou sai da ST? Ele fez isso porque faz parte de um programa que essa gestão do governo atual começou,
de simplificação da legislação. Então, o governo resolveu, bom, vamos simplificar a legislação. Até que, enfim, alguém parou para olhar e falar o seguinte: é muito difícil o contribuinte brasileiro cumprir as suas obrigações. É muito difícil porque a legislação é confusa, a legislação é esparsa. E se tratando de ICMS, que é nível estadual, temos 27, né? Cada um coloca o seu entendimento ali. E essa mudança aqui do Estado de São Paulo também vai de encontro com o desejo, né, do governo dos estados de simplificar isso não só internamente. Bem lembrado. Isso, então, essa simplificação não é só uma coisa que o governo do Estado de São Paulo está querendo, mas todos os governadores estão tentando caminhar para isso, Exato. né? Isso começou em 2018, inclusive, quando o Conselho Fazendário resolveu criar aquela lista do SEST. Você vai se lembrar disso? Exato. Era uma lista para dizer o seguinte: governadores, vamos combinar uma coisa? A gente pode ter autonomia à vontade para decidir quais produtos vão entrar ou não no regime de substituição tributária, desde que sejam os produtos que estejam nesta lista. Então, para que um governador possa escolher incluir um produto como substituição tributária, ele obrigatoriamente tem que estar na lista do SEST, no convênio do SEST, convênio 142 É o convênio da substituição tributária. Exato. De 2018. Então, este convênio, ele traz uma lista de produtos que podem entrar. Não significa que eles vão entrar, né? Exato. É sempre bom lembrar, né, a fórmula. A descrição e o número da NCM, sendo de substituição tributária, ela obrigatoriamente tem um SEST. Agora, nem todo SEST, nem toda mercadoria que tiver SEST, ela está na substituição tributária, porque os estados, como já dito, têm aquela autonomia, né? O SEST é uma autorização para o governador colocar aquela mercadoria na substituição. Exatamente. Não significa que é uma obrigatoriedade, é uma autorização para, né? Isso. E eles andam casados, né? O SEST com a NCM, com a descrição, podendo ter vários NCMs distintos para um mesmo SEST e vice-versa. É legal falar isso porque tem gente que ainda acha que pode classificar os produtos e tributar os produtos baseado só em NCM. Se você faz isso, presta atenção, gente. Se você ainda acha que pode classificar seus produtos baseado na NCM só, então presta atenção, tá errado, tá errado. Você precisa classificar pelo NCM e, adicionalmente, a descrição do produto ela é relevante para você definir uma tributação. Isso fica evidente quando você olha a tabela do SEST, você percebe que você tem um único código do SEST para vários NCMs e o contrário, eu tenho um único NCM, pode se encaixar em vários SESTs diferentes, porque são produtos diferentes. Exato. Então, você poderia ter um produto desse que está autorizado a entrar na ST, mas, de repente, em algum estado ele não entra. Então, embora esteja autorizado, ele não precisa entrar obrigatoriamente. Então, não é suficiente para você definir uma tributação apenas olhar o NCM. Esquece, isso é furada. Ou só a né? SEST, né? Ou só nem só a SEST, tampouco só a SEST. A SEST muito menos, porque é só uma autorização. Exato. É isso, é importante você olhar a natureza do produto, o que ele é, a descrição dele, o volume, né, a embalagem dele e Lembrando sim o NCM. Da nossa primeira live, né? Falamos disso na nossa live, acho que foi a segunda live que a gente fez. E a gente mencionou isso. Se você não assistiu, vale a pena voltar e dar uma olhadinha, foi bastante interessante. A gente outro dia pode depois aprofundar mais o que a gente falou naquela ocasião, vai ser bem legal. Bom, então essa simplificação começou desde lá 2018, quando os governadores resolveram criar um tabelão autorizando os estados a colocarem aquelas mercadorias no regime de substituição tributária. E o Estado de São Paulo deu sequência nisso, e ele começou a falar o seguinte: gente, está difícil. O tempo todo entra produto no convênio, sai produto, tem convênio entre estados, é uma confusão.
Se o Estado reconheceu que é uma confusão, imagina o contribuinte, que está no meio desse tiroteio. E aí o Estado resolveu fazer uma simplificação. O que aconteceu? Ele pegou todos os produtos que estavam sujeitos a regime de substituição tributária, eles estavam dentro do regulamento do ICMS, que é um decreto. Então, dentro do regulamento, artigo 313, A, B, C, um monte, até o Z. Mas você também tinha outros artigos que também traziam produtos sujeitos à substituição tributária. De repente veio o decreto agora do início, ele foi publicado em 19, mas valendo a partir de 1º de janeiro de 2020, dizendo o seguinte: a partir de agora a gente vai tirar esses produtos, uma série de artigos que traziam produtos dentro do regulamento, eles falaram assim, agora a gente vai tratar sobre isso numa portaria. Então, a ideia deles de simplificação é, tiraram do regulamento e colocaram numa portaria. Então, a ideia, o objetivo deles era a simplificação da legislação, né? Buscar as coisas num único lugar. Exato. Bom, a gente tem aí, né, o artigo que está disposto no artigo 2º, né, que os procedimentos para o varejista adotar, né, quando tem esse tipo de mudança. E o que esse artigo traz? Ele mostra como deve ser feito, né, como deve ser elaborado a memória de cálculo, qual o bloco que você tem que colocar lá no inventário, que é o bloco H. Isso depois ele vai tratar das especificações, né? O ponto aqui, eu acho que vale só finalizar, assim, por que aquilo era uma simplificação? Você parou para pensar? Não, você tira do regulamento e manda para uma portaria. Bom, você lida com isso todo dia, né? Você está pesquisando legislação em todos os estados. Cada estado tem um jeito diferente de fazer Exato. O seu regulamento. É bem complexo. É infernal. É bem complexo você analisar artigo a artigo, as leis, todos os decretos que eles mandam diariamente, né? Agora, se você tem unificado, né, o procedimento, a informação em um local só, fica bem mais fácil, né, mais intuitivo até, de se trabalhar. Então, muito mais fácil de pesquisar, né, se estiver num único lugar. Exato. Claro. Então, prefiro porque você olha assim, tá no 313, mas às vezes não é só o 313, né? Você tem 289, 291 e vai. Exato. Então foi uma boa coisa. Mas tem um lance também legal, que acho que nem todo mundo percebe. Tanto o decreto quanto uma portaria são atos normativos, administrativos, do Poder Executivo. Quer dizer, não é uma lei, não precisa passar pela Câmara dos Deputados estaduais, né? Não é Câmara, né? Assembleia Legislativa dos Estados. Não precisa passar pela Assembleia Legislativa dos Estados, porque não é uma lei. Não é uma lei. Então, é ato do Poder Executivo. Exato. Então, o Poder Executivo não precisa de ninguém aprovar, basta o governador determinar e acabou. Então, por que se os dois, tanto decreto quanto portaria, são atos do Poder Executivo, por que o governador considerou que isso fosse uma simplificação? A ideia por trás disso é o seguinte: como muda o tempo todo, o governador basicamente está dizendo o seguinte: eu não quero ficar olhando para isso. Não precisa de mim para ficar decidindo essas coisas. Faz o seguinte, olha, quem faz portaria é a Coordenadoria da Administração Tributária. Então o coordenador, ele mesmo resolve. Não precisa ficar passando, a agenda do governador é preciosa demais para se ocupar disso, é isso que ele quis dizer. Então simplificou para o governo em função disso, não precisa passar pelo governador. Você lembra, né, que para mudança de decreto, é um trabalho enorme, e aí eles fazem uma recomendação, tem que ir para o governador, e ele, preferencialmente, deveria ler tudo, né? Nem todos eles leem, mas vem uma recomendação. Olha, a gente recomenda que isso seja aprovado, que não seja aprovado, porque basicamente é a área técnica explicando para o político o que eles estão fazendo. Então aqui não. O que o governador fez aqui é reconhecer que o técnico é quem voltar tem para a área técnica, exatamente. É quem tem que decidir e acabou. Ele tem autonomia para fazer isso. E usando dessa autonomia, o técnico foi lá e deu uma regra geral para facilitar ainda mais a nossa vida. Para ser mais técnico. Exato, para ser mais técnico. Ele sabe a dor do profissional da área fiscal
de ter que ficar caçando legislação. Parece aquelas corridinhas de... O Léo que adora isso, meu filho, toda vez que tem Páscoa, então a Ju esconde uns ovinhos e não sei o quê, bota pegadinhas para eles irem atrás, o Léo e o Rafa. Parece que a legislação é feita igualzinha. Então, é feita de um monte de indícios, né? Olha, são as pegadinhas, assim. Tem várias pegadinhas de coelhinho até chegar no ovo que você está procurando. Então, olha, Exato. é aqui, mas de acordo com o artigo tal, de tal outro lugar. Aí você Lá para vai tudo, você você para vai tudo. para outro lugar. E no outro, aí no outro ainda diz, não, mas é de acordo com tal decreto que foi revogado. Aí você foi revogado, aí do você tem revogado que você tem entender o achar. porquê que foi revogado. É uma caça ao tesouro esse negócio. Então, botar num único lugar é um show. Foi muito bom, parabéns, foi uma excelente iniciativa. Não é iniciativa só de São Paulo. Uma série de outros estados estão fazendo a mesma coisa. Então, eu sei que Paraná fez a mesma coisa. Você mencionou um outro Ceará. que mudou. Ceará mudou bastante, Ceará mudou bastante coisa. Né, o governo. Os governos do estado, eles estão realmente engajados nisso, eles estão tentando, né, de alguma forma, uma mudança tributária, né, uma facilidade aí entre os estados, porque era muito comum, né, antigamente um estado briga com o outro, coloca suas regras e só deixa tudo muito mais complexo, né, e difícil, né, mesmo para o varejista acompanhar. Agora eles realmente pensaram, não, vamos facilitar isso aí, vamos resolver essa situação tentando deixar mais fácil, né? Mais unificado e tal. Agora, entrando já especificamente nessa portaria 28 de 2020, ela diz assim, ela fala assim, olha, se você faz parte do pessoal que foi privilegiado, né, que foi premiado com um produto que você tinha no seu estoque e que mudou de regime, saiu do regime ou entrou em regime de substituição tributária, você precisa seguir uma série de instruções que estão nessa portaria. Aí, é curioso demais, porque ele diz assim, logo no começo, né, o item 1 do artigo 1º, ele fala assim, olha, se você tem um produto e esse produto saiu da substituição tributária, você segue a norma que eu estou te falando. No entanto, você não quer seguir? Não precisa. É só você não tomar o crédito. Né? Não tem problema. Paga 2 vezes. Você Exatamente. É bem-vindo. Você pode pagar 2 vezes e não toma o crédito. Claro, acredite você, algumas pessoas fizeram isso. Tem gente que tem crédito e não sabe. Tem gente que teve produto que saiu do regime de substituição tributária e não aproveitou os créditos que poderiam porque não conseguiam cumprir, ou não sabiam, ou não tinham sistema para fazer isso. Porque tem uma dificuldade muito grande também, né, nessa parte de varejo com o estoque. Aí já é um outro problema, né? Assim, é impressionante. Você tocou num ponto que é chave, né? O varejista, ele trabalha, imagina, nós estamos falando aí de, via de regra, a gente está falando aí de uma loja pequena, vende 5.000 itens por mês, vende, não estou dizendo que ele tem isso no cadastro dele, né? O cadastro dele às vezes é de 15.000 itens, mas gira 5.000, uma loja um pouquinho maior, 10.000, mas tem loja, a gente já lidou aqui com loja que girava 600.000 itens por mês. É uma loucura. Aí você imagina o seguinte, como é que eles controlam? Tem uma pipinaiada que acontece com unidade de medida. Então, a pessoa que está dando entrada na nota fiscal, você já viu isso, né? Isso dá muito problema no SPED, a unidade de medida. Exatamente. E se dá no SPED é porque deu no software dele, né? É porque deu no software. Exatamente. E aí, imagina, ele entra e diz assim, entrei com 24 caixas de 60 unidades. Então, e aí saiu 240, fica com estoque negativo. No sistema está com estoque negativo, né? E aí, puxa, como é que ele faz para... Ele vai declarar o estoque dele. Está totalmente errado.
ele precisa consertar isso. Então, imagina, você tem dificuldade com produtos que são pesáveis, produtos que você entra com uma unidade e sai com outra. Isso é clássico, né? Isso é clássico. Quer ver, hortifruti, açougue. Hortifruti você entra com, às vezes, você compra caixa, né? Caixa de laranja, caixa de não sei o quê, caixa de cebola, caixa... E ainda tem essa, é caixa em média 20 quilos. E é comum encontrar varejista que não pesa a entrada. Não pesar a entrada é uma prática, assim, é uma omissão muito grande do varejista. Então, para quem está ouvindo a gente, pese as suas entradas. Entrou um produto que é pesável, vai lá e mede quanto tem ali. Porque o fornecedor diz assim, não, aqui tem média 20 quilos. Mas se ao invés de 20 tiver 18, você já está perdendo 10% do que você tinha para vender. Então imagina que você... Hortifruti é uma coisa clássica, que dá muita quebra, né? Muita perda. Então ele bota para vender, vai lá, bota a maçã. Aí tem gente que vai comprar, aí ele não olha só, não. Ele vai lá, olha, morde. Aí, tá docinha, deixa lá, e aí pega outra. Aí pega o que ele quer. Acontece demais isso. Assim, Aquela pinicadinha na uva. Nossa, eu tenho palpitação quando eu vejo essas coisas. Aí Você chega para comprar, você vê que as que estão em cima estão... Aí ele joga embaixo assim, chuta debaixo da banca. Assim. Chuta debaixo da banca. Isso é quebra. E o pior é que essa é uma quebra que é menor do que a quebra que eu estou dizendo, pelo fato de você não estar pesando na entrada. Então você já tem uma quebra grande, normal, seja porque realmente estraga, fica murcha, fica velho, e você, né, não vai vender coisas assim, seja porque você tem uma situação em que você tem 10% a menos de produto que você vai vender. Aí você vende e tem que reconhecer a quebra. As coisas não batem. Então, quando você vai ver, você tem um estoque no seu sistema, mas na real você não tem aquele estoque. Isso estraga a sua possibilidade de fazer um bom pedido, estraga a sua possibilidade de ter uma boa gestão de estoque, otimizar o seu investimento no estoque, né? Quer dizer, se eu precisar escolher onde eu vou, como otimizar o meu dinheiro, né? Eu tenho que botar o meu dinheiro naquilo que gira mais rápido. E como é que eu vou tomar a decisão de compra se o meu estoque está errado? Então, a administração de estoque é essencial para o varejo. E quando chega essas situações em que um produto entra ou sai do regime de substituição tributária, é fundamental que ele saiba o que ele tem em estoque. Exato, porque falando da portaria CAT 28, ela deixa muito claro como que você deve fazer isso. Por exemplo, no caso dos vinhos, né, que a gente começou falando. Se entrou em vigência, né, dia 1º de fevereiro, ele tem que fazer o levantamento de estoque do final do dia de 31 de janeiro. Ali é a data de corte. O que ele tem no estoque naquele momento é o que ele vai fazer a memória de cálculo, que ele vai se apropriar, tomar crédito e lançar futuramente no seu bloco H do SPED. Eu não sei se todo mundo entendeu isso. O que você está dizendo é, a norma entra em vigor num dia, mas você precisa resgatar o estoque de antes. Ou seja, não é uma coisa que você resolve simplesmente mandando alguém lá e contar agora, porque você já deveria ter essa informação de antes. Então, se você não tem, ok, você vai ter que mandar alguém contar e reconstruir suas entradas e saídas para chegar no valor que você tinha no passado, né? Que você tinha na data que você deveria declarar o teu estoque. Isso. É um pepino isso, as pessoas precisam se atentar. O controle de estoque é essencial para o varejo. É essencial para o varejo. É essencial porque quando chega numa hora dessa, o controle de estoque vai te permitir tomar o crédito adequado. Você vai tomar o crédito da medida certa, né? E consegue demonstrar isso. Uma outra coisa que eu achei legal dessa portaria, eu vou pedir para a nossa equipe fazer o seguinte, para postar depois um modelo
do relatório que os contribuintes têm que entregar. Porque um relatório não é tão simples de ser feito, não, porque ele diz assim, ele vai item a item, e ele diz assim, quais notas fiscais você deu entrada desse item. Olha que complexo. Dentro de cada nota, qual é o item daquela nota. Então imagina que foi uma nota com 10 itens, naquela nota, ele era o terceiro da fila. Então você tem que dizer que naquela nota ele era o item 3. Na próxima nota ele era o 5. Na próxima nota ele era o primeiro. E aí você vai dizer, eu tenho que dizer qual era o valor da mercadoria, qual era a base de cálculo ST, qual era o valor ST, a alíquota ST, o valor ST. E aí tem hora que não vem isso na nota. Se ele estiver comprando de um distribuidor, não vem essas informações para ele, né? E aí a portaria diz o seguinte, não tem problema, você faz o seguinte, você liga para o teu fornecedor e pede uma nota complementar. Você viu isso? Pede uma nota complementar. O que você acha? Isso é fácil de fazer, pelo que a gente conhece do varejo? Olha, quantos vão fazer isso, né? Quantos? Não faz, né? Não faz. Sendo otimista, Não tem jeito, né? Poucas pessoas têm estrutura para ir atrás disso. O varejo, o pequeno e médio varejista, eles não têm estrutura para conseguir ir atrás disso. E aí perde crédito. Com isso, o que eu quero dizer é, se você tem um bom controle de estoque, se você tem uma boa administração fiscal da sua loja, você consegue aproveitar oportunidades de crédito que, se você não tiver, vai deixar passar. E no momento da mudança, você consegue agir com rapidez, né? Você consegue fazer isso na sua própria apuração mensal, que já fica certinho, de acordo com a legislação, e você tem aquele crédito, um benefício. Ter uma boa administração fiscal faz com que você aproveite os créditos na hora que você pode e não se lamente de não ter aproveitado depois. Esse é o ponto. Você não pode olhar para trás e falar, se eu tivesse feito, eu ia ter... Porque é dinheiro. É dinheiro que está indo embora e você não pode deixar isso acontecer. Essa portaria, ela trouxe, então, o modelo de como você vai reportar isso. Isso, o modelo da escrituração no livro do inventário e o modelo da memória de cálculo. Exatamente. É isso que eu estou pedindo para que a gente coloque, então, a equipe posta isso depois para o pessoal ter um modelo disso. Mas é legal a gente entender o seguinte, nem todo mundo tem software capaz de gerar isso. Nem todo mundo tem software capaz de gerar isso. Então, se você não tem, dá para você reconstruir a partir de planilha. Dá trabalho, mas dá para fazer. Ou então, dá para você reconstruir a partir dos seus XMLs. Quem estiver ouvindo a gente, está com dificuldade em relação a isso? Bota aí nos comentários, levanta a mãozinha aí, pede ajuda, bota uma hashtag aí, preciso de ajuda Mix Fiscal. Me ajuda Mix. Me ajuda Mix Fiscal. Pronto. Bota aí, me ajuda Mix Fiscal. E a nossa equipe vai entrar em contato e vai dar um jeito da gente ajudar você, tá bom? Porque a partir dos XMLs a gente consegue reconstruir isso. Exato. De novo, você não pode, não tem... Imagina, hoje em dia você precisa espremer recurso de onde for possível, né? A lei está te dando crédito, você não vai jogar fora. Não pode jogar fora. Então, controle de estoque, excelência na gestão fiscal são cruciais para você depois não se arrepender e para você não deixar passar nenhum crédito que seja seu por direito. Legal. Aí tem o seguinte ponto. Tem alguns itens que permaneceram no regulamento. Alguns itens que é energia elétrica, combustível e o regime de venda porta a porta, né? Esses três não foram para a portaria 68, né, de 2019, esses permaneceram lá dentro do regulamento e, portanto, é outra conversa. Para eles tem regulações, tem uma coisa específica, né? Para os demais itens que estão lá na portaria 68, esses é que a gente está preocupado com o varejo, né? Então, é neles que a gente vai focar nossas atenções. A gente falou, então, eu posso tomar crédito. Agora, vamos lá. Olha que legal. Quando ele vai pagar, ele faz a venda, né?
ele tem que pagar o imposto. Vou tentar reconstruir aqui para ficar claro o raciocínio. O fisco é muito legal. O fisco é muito legal. Ele diz assim, não tem problema, você comprou, pagou antecipadamente, pagou pela mercadoria, pagou pelo imposto até o final da cadeia produtiva, no meio do caminho muda a regra. Mudou, agora aquele produto que era a substituição tributária não é mais. E quando você for vender, você tem sim que me pagar o imposto total da sua venda. Agora ele diz assim, mas não se preocupa, você pode tomar crédito. Você pode tomar crédito do que você tem em estoque. Mas o que ele fala sobre esse crédito? Ele diz assim que você vai parcelar em... Até 12 vezes. 12 vezes. Então, sim, você vai me pagar à vista, mas o crédito você vai tomar em 12 vezes. Sem juros, sem juros, carnezão. Carnezão. Então, o fisco, quando é para ele, é à vista. Quando é para o contribuinte, é em 12 vezes, não tem problema. Você vai ter o crédito em 12 vezes. Se ele estiver vivo depois dessa pandemia toda, ele tem o crédito dele. Bom, ele tem o crédito, isso estamos falando para empresas do lucro presumido ou lucro real, tá certo? Bom, além disso tem gente do Simples, aliás, você estava mencionando, né, que tinha gente do Simples falando com você, né? Isso, tem um pessoal do Simples Nacional também, que também tem essa dúvida, porque a apuração do Simples Nacional, ela também pode se creditar nessa mudança, porque quando você paga o seu DAS, ele tem a parte de ICMS e da ICMS de substituição tributária. Na verdade, é um pouquinho mais complexo, porque ele não tem crédito, né? Isso, ele não tem crédito. Ele vai que muita gente confunde, abater esse valor porque já foi adiantado, já foi pago em algum momento. Pensa assim, Simples Nacional não tem crédito. Não é simples. Não, nem é tão simples assim, né? Ele não tem crédito. Então, quando a gente diz que para presumido ou lucro real, você vai tributar na saída, mas toma crédito do que você tem em estoque, quando você olha e está no Simples Nacional, ele não pode tomar esse crédito. O que ele vai fazer é abater o valor equivalente a esse crédito daquela parcelinha do Simples correspondente ao ICMS. Isso. Então, para quem não sabe, o Simples Nacional ele é uma alíquota unificada que tem vários tributos somando uma mesma alíquota. Vai? Isso. Então é 1% de um, 0,65% de outro, X de outro, no final você diz assim, eu vou pagar 10%. Na verdade, esse 10% é o imposto único, não tem nada de imposto único. Né? É um monte de tributo que está somando e formando o Simples Nacional. Dentro desse monte de tributo tem o ICMS. Então, aquele pedacinho do ICMS é o que você pode descontar para abater o valor que seria crédito e, na verdade, vai deixar de ser um débito. Inclusive, essa parte aí do Simples Nacional, a gente fez uma publicação, né, no nosso site, falando sobre a portaria CAT e especificando bem para dar uma atenção aos contribuintes de Simples Nacional. Então, o pessoal que quiser mais informações do Simples Nacional, corre vai lá ter no blog, tem informação a respeito disso. Legal, bom saber. Acho que vale a pena também a nossa equipe reforçar isso no post e depois nos comentários. O que mais? O que a gente pode falar mais sobre isso? A gente tem Então, o Simples Nacional, ele pode tomar esse crédito. O que tem, e eu já vi acontecer bastante, é o seguinte: ou por falta de controle de estoque, ou por falta de excelência em gestão fiscal na loja, ou por falta de um ERP que seja mais decente, né? Potente. Ele acaba deixando de conseguir cumprir com essas obrigações. Aliás, uma das obrigações, você já mencionou e vale ressaltar, não adianta só... As pessoas às vezes perguntam assim, mas como que é esse relatório? Porque ele fala em formato digital, né? Como que é isso? Pode ser Excel, pode ser um PDF, desde que você guarde isso, né? Segura lá por 5 anos, porque é o período que o fisco pode ir lá cobrar. É isso que eu estou pedindo para deixar o modelo lá. Então, esse modelo de arquivo, nem sempre o sistema dele consegue emitir. Por que não consegue?
Então, de novo, seja pela falta de controle de estoque, falta de excelência fiscal ou falta de um software adequado, ele não consegue cumprir isso. Quando ele não cumpre essas exigências, ele não pode tomar o crédito. Então, tem muita gente que deixou para trás crédito por conta de itens que saíram do regime de substituição tributária, ele pagou 2 vezes e não viu esse dinheiro na sua apuração. Então, de novo, se tiver gente assim, vai lá, me ajuda, Mix Fiscal, a gente vai ajudar, vai esclarecer e tentar ajudar o pessoal como fazer isso. Também tem o oposto, né? Tem produto que está entrando no regime de substituição tributária. Aí inverte o jogo, né? Então, ele era tributado normalmente e a partir de agora ele vai ser tributado pelo regime de substituição tributária. Aí muda tudo o que a gente falou. Porque agora não é que ele vai pagar 2 vezes, ele pagou na compra e vai pagar agora na venda. Não, ele tomou crédito na compra e não vai debitar e na saída. não vai debitar na saída, então ele estaria sendo beneficiado 2 vezes. Aí o fisco levanta a mão e fala assim, para tudo, não pode. Então, se você tomou crédito, você precisa estornar esse crédito. E além disso, vai precisar pagar o valor do ICMS correspondente ao resto da cadeia, né? Ao resto da cadeia, que vai aplicar o IVA ou a pauta e pagar... Sendo esse o conceito da substituição tributária, né? Então, você estorna o crédito, volta lá, faz o pagamento da RST da cadeia, vende o seu produto na ST normal. Só que normalmente ele não diz para você pagar isso em 12 vezes, não, né? Não. Na apuração. O seu crédito é em 12 vezes, o débito não, senhor. O débito é ali na apuração. Não tem jeito. Uma coisa legal é que para o Simples Nacional, ele não fala para parcelar em 12. Isso é bacana. Para o Simples Nacional, ele diz assim, você pode deduzir do valor da parcelinha do ICMS e se sobrar crédito, né, se sobrar valor para ser compensado, você vai usando para o próximo mês e para o próximo mês. Ou seja, se você consumir no único mês, foi no único mês, parabéns. Se for em 5 meses, de 5 meses. Quer dizer, é conforme o seu gasto. Mas, de novo, vale ressaltar, não é o gasto do valor do Simples inteiro, é só o gasto do valor da parcelinha daquela venda tributada pela ST. Isso. Acho que é isso, a gente conseguiu... explicar mais algum detalhe para a gente falar? Não esquecer, né, que além de manter a memória de cálculo, isso deve ser enviado também no SPED. O SPED. No bloco H. O que acontece? Todo ano a loja precisa declarar o inventário dela no SPED. Exato. No SPED fiscal, no SPED fiscal. de ICMS. Então, ela vai fazer isso, que é o SPED referente à apuração de janeiro, né? Isso. Que ele entrega em fevereiro. Isso. Então, o teu estoque vai ali. Aliás, fica a atenção, né? Se o fisco tem o seu estoque no começo do ano, tem tudo que você comprou e tudo que você vendeu, não é muito difícil dele calcular o seu estoque no final do ano, né? E aí você tem que declarar no outro ano, de novo, o seu inventário. Fique esperto. Será que o fisco já não está comparando isso com o que você está declarando de novo? Tenha uma boa gestão fiscal, tenha uma boa gestão de estoque. Isso é crucial para a saúde, para a segurança financeira e fiscal da sua loja. Evita bastante susto aí do contribuinte. Então, se no extremo, se todo mês tivesse produto entrando ou saindo da ST, ele teria que declarar inventário todo mês. Todo mês. Então, além do janeiro, que ele vai entregar em fevereiro, a cada evento de entrada ou saída, ele tem que declarar novamente o inventário dele. Isso. Lembrando que, se ele for se apropriar do crédito, como foi que você explicou. Porque se ele não quiser ter trabalho, ele pode pagar 2 vezes. Exatamente. Ele paga 2 vezes e está tudo certo. Declara lá o seu estoque uma vez por ano, né? Mudando ou não mudando a legislação é indiferente. Mas se você for se apropriar dos créditos, manter a memória de cálculo, manter o bloco H no SPED correto do mês de competência que aconteceu, toda a mudança. Legal, muito bom. Renata, que legal, acho que foi bastante explicativo, o pessoal vai ter bastante dever de casa aí para corrigir. Obrigado pela sua participação,
Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês. E até a outra semana a gente vai estar junto novamente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.